Você já imaginou o céu escurecendo do nada, um vento que começa leve e, em segundos, vira um gigante girando como um monstro? Ou ondas tão fortes que parecem engolir cidades inteiras? Pois é, furacões, tornados e tempestades não são só fenômenos meteorológicos, são a força bruta da natureza em ação. Mas, por que isso acontece? Como a ciência explica essas explosões de energia que surgem do nada e mudam tudo ao redor? Hoje você vai entender os segredos por trás desses fenômenos extremos, e vai descobrir que, apesar de assustadores, eles seguem uma lógica fascinante. Sejam bem-vindos ao Natureza e Plantas em Foco. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos fenômenos mais intensos do planeta: furacões, tornados e tempestades violentas. Vamos entender como eles nascem, por que acontecem em certos lugares e não em outros, quais são os mais perigosos já registrados, e claro, curiosidades que você nunca ouviu por aí. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá entender essa fúria da natureza. Vamos começar pelos furacões, também chamados de ciclones tropicais ou tufões, dependendo da região. Eles nascem no oceano, em águas quentes, acima de 26,5 graus. Sim, a água precisa estar bem quentinha para dar energia ao sistema. Tudo começa com o calor da água evaporando, formando nuvens. Quando essa umidade sobe, esfria e se condensa, libera calor, e isso alimenta o sistema como se fosse combustível. A partir daí começa um giro, e esse giro é por causa da rotação da Terra, através do que a gente chama de efeito Coriolis. Com o tempo, se as condições forem favoráveis, esse sistema vira um furacão com ventos que podem ultrapassar 250 km por hora. Isso mesmo! Curiosidade rápida: o olho do furacão, aquela parte central e aparentemente calma, pode ter entre 30 a 60 km de diâmetro. Lá dentro, o tempo pode estar estável, mas ao redor, o caos reina. E por que furacões não ocorrem em qualquer lugar? Porque eles só se formam em regiões tropicais, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, onde há calor, umidade e espaço suficiente no oceano. O furacão Katrina, por exemplo, em 2005, foi um dos mais devastadores da história dos Estados Unidos, causando prejuízos de mais de 100 bilhões de dólares e milhares de mortes. Agora vamos para os tornados. Esses são menores que furacões, mas ainda mais intensos em força localizada. Eles nascem da mistura entre ar quente e úmido vindo de baixo e ar frio e seco descendo por cima. Quando essas massas de ar se encontram, especialmente em áreas planas como o centro dos Estados Unidos, na famosa Alley Tornado, a atmosfera enlouquece. Surge então um funil rotativo que toca o solo, com ventos que podem ultrapassar 500 km por hora. Sim, você ouviu certo. É o tipo de vento mais veloz que existe na natureza. Os tornados são classificados na escala Fujita, que vai de F0 a F5. Um tornado F5 é o mais destrutivo, capaz de arrancar casas do chão, carros do asfalto e árvores pela raiz como se fossem palitos. E o Brasil? Aqui os tornados também acontecem, principalmente no sul, como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas com menor frequência e intensidade comparado aos Estados Unidos. Agora, tempestades. Aquelas pancadas de chuva que às vezes vêm com trovões, raios, vento e até granizo. Elas são o nível básico dos fenômenos extremos, mas não se engane, podem ser mortais e causar muita destruição. Uma tempestade começa quando o ar quente e úmido sobe rápido na atmosfera. Lá em cima, ele esfria, condensa e forma nuvens de tempestade, as famosas cumulonimbus, que podem atingir mais de 15 km de altura. Sabia disso? Um único raio pode aquecer o ar a 30 mil graus, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. E uma tempestade média pode gerar entre 1.000 a 10.000 raios por hora. Além disso, tempestades fortes podem vir acompanhadas de microexplosões atmosféricas, rajadas de vento que descem em linha reta e causam danos parecidos com os de um tornado, só que em áreas mais amplas. Mas e aí, dá para prever tudo isso? Hoje, com satélites, radares e inteligência artificial, meteorologistas conseguem prever com dias de antecedência a formação de um furacão ou o risco de tornados. Mas a natureza ainda guarda surpresas. Muitos fenômenos surgem de forma repentina e ainda desafiam os cientistas. Inclusive, existe toda uma área da meteorologia que estuda os supercélulas, que são tempestades monstruosas que podem gerar tornados e granizo ao mesmo tempo. E o mais curioso? Mesmo com tanta tecnologia, não existe forma de parar um furacão ou tornado. A única opção é se preparar, evacuar e entender como funcionam esses eventos para minimizar os danos.
E aí, você já tinha parado para pensar em como a natureza pode ser tão bela e tão brutal ao mesmo tempo? Furacões, tornados e tempestades são sinais de que o planeta está vivo, em constante movimento, e que entender esses fenômenos é essencial para viver com mais segurança e com mais respeito à força que nos cerca. Se você curtiu esse mergulho pelo poder da natureza, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aí nos comentários, qual desses fenômenos mais te impressiona? Você já presenciou uma tempestade muito forte ou um vendaval que parecia coisa de filme? Até o próximo vídeo, e que o céu esteja sempre calmo por aí!